está preparado para essa segunda sessão? Você está pronto para receber? Diga, já que eu vim, eu vou receber. Amado do Senhor, eu não sei você, mas as minhas expectativas estão lá em cima. É engraçado o que eu vou dizer, mas eu recebi quando eu ministrei, recebi de mim mesmo. Recebi daquilo que eu ministrei, eu recebi. Recebi muito mais ainda quando o pastor Daniel Vuns ministrou. Aleluia. E agora quero acrescentar, quero receber muito mais nessa segunda sessão. Amém? Amado do Senhor, eu quero que você me ajude a receber aqui. Esse homem é um pastor presidente de uma das nossas igrejas no Brasil. Pastor Edilson de Lira. É um homem que dispensa muitas apresentações. Ele vai falar um pouquinho, não estava programado, mas vai dar um pouquinho do testemunho dele. Mas ele é um líder por excelência. Amém? E além disso, ele é um líder visionário. E, amados, como eu ministrei aqui, um líder sem visão não é líder. E esse homem de Deus, que nós temos o prazer de tê-lo aqui em Luanda, é um visionário. Deus tem feito grandes coisas através da vida dele. Sabe, a Igreja Verbo da Vida em Petrolina é um farol para aquele lugar. E nós temos essa alegria, nós temos essa honra de poder receber aqui o pastor Edilson de Lira, por favor. Uma grande salva de palmas para esse grande homem de Deus. Diga comigo, pastor Edilson, seja bem-vindo ao Verbo da Vida Angola. Pastor Edilson, Angola é sua casa. Traz-nos a palavra, porque temos fome e sede. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, gente, graça e paz. Que alegria tremenda estar aqui com cada um de vocês. É a terceira vez que eu estou nesse país abençoado que é a Angola. A última vez fazem aproximadamente 10 anos. E como esse país, como essa cidade cresceu. Luanda parece uma outra cidade. Quando eu comecei a caminhar com o carro até chegar em casa, pensei, eu estou em outro lugar. Luanda está crescendo, mas a palavra da fé está crescendo aqui. Isso é o mais importante. Eu queria orar com você, queria que você pudesse levantar as suas mãos para os céus, que você pudesse fechar os seus olhos e que você pudesse render graças ao Senhor por este momento. Pai, nós estamos aqui por causa de Ti. Não estamos aqui por causa de pessoas, não estamos aqui só por uma programação, por um evento. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos receber da Tua palavra, Senhor. E a minha oração como ministro do Teu Evangelho é que aqueles que vieram aqui desejosos da Tua palavra, aqueles que vieram aqui não somente para ouvir, mas para praticar o que ouvirem, eles vão sair daqui diferentes. Não vão sair daqui apenas informados, mas vão sair inspirados, vão sair transformados pelo Teu poder e pela Tua unção. Em nome de Jesus, só aqueles que creem, digam um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar assento. Eu ouvi dizer que o povo dessa igreja é animado. Eu ouvi dizer que o povo dessa igreja é fervoroso. E eu estou aqui para experimentar disso. Mais uma vez, é uma alegria tremenda estar aqui. Como o pastor falou, vou rapidamente me apresentar. Meu nome é Edilson de Lira, sou casado com a Mísia Elian, Mísia Vasconcelos, uma profetisa de Deus. Estava com ela há 2 dias atrás
na região do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, também numa conferência de liderança. Viemos então para Recife, onde ontem ministramos em igrejas diferentes e já pegamos o voo para cá, para Angola. E enquanto chegava na primeira conexão de Recife para Guarulhos, São Paulo, o nosso voo precisou arremeter 2 vezes. O piloto tentava pousar e ele disse, não dá para pousar agora. E aí fez uma volta, não dá para pousar agora, e as pessoas, estamos com conexões, nós vamos perder o voo. E eu disse, não vamos perder o voo, porque tem um propósito para este pouso. E nós pousamos, e eu cheguei literalmente a ser a última pessoa da cola, aqui se diz cola, não, da fila, já com a placa dizendo embarque encerrado. Opa, estou aqui. E entrei no avião. E quando nós chegamos aqui, a nossa mala não chegou, e eu percebi o diabo está com raiva, porque ele sabe que vai acontecer algo muito poderoso aqui. Mas sabe, nós temos um povo tão especial aqui em Luanda, que antes mesmo de eu sair ali do desembarque, já encontrei o pastor Bento, já encontrei uma equipe que nos deu toda a assistência, e o que parecia ser um problema, eu ia ficar sem as roupas, na verdade Deus preparou algo melhor para mim, e eles me levaram para uma boutique daqui, e eu estou um angolano, pá, estou com as roupas de Angola, sabe, às vezes parece que as coisas vão dar errado, mas Deus tem planos melhores para a gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito de dizer que no final a gente sempre vence. E se você não está vencendo ainda, é porque o final não chegou. Olhe para o seu vizinho, diga para ele, no final, tudo dá certo. Se ainda não está dando certo, é porque não está no final. Nós precisamos entender que a nossa vida é como um filme. Mas às vezes a gente quer olhar somente para a foto, para aquele momento. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de José do Egito, que é tão famosa no livro de Gênesis, e tirarmos uma foto do momento em que ele foi jogado numa cova pelos seus irmãos, a gente tira aquela foto de José e a gente pensa, olhando para a foto, pobrezinho de José, sofrendo, coitado. E aí se alguém pega o momento que ele é vendido como escravo pelos midianitas e vai servir como escravo na casa de Potifar e tira uma foto, alguém olha para aquela foto e diz, pobrezinho de José. Se alguém depois vê José sendo enganado pela esposa de Potifar e injustamente lançado num presídio, num cárcere, e tira uma foto daquele momento, vão dizer, coitado do José. Mas a nossa vida não é uma foto, a nossa vida é um filme. E a Bíblia diz que um certo dia parece um dia comum, parece um de repente de Deus, mas os de repentes de Deus só são de repente para quem está do lado de fora, porque havia um processo na vida de José, e de repente, em um dia, diga comigo, em um dia José saiu da prisão e foi para o palácio. Um dia de favor de Deus pode fazer mais do que 1000 dias de labor humano. Um dia da intervenção de Deus pode tirar você do pior lugar que você já experimentou para os melhores dias da sua vida. Talvez você esteja a um dia de distância do contato certo, da ideia certa, da inspiração certa, que vai colocar você na posição de governo que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia. Se a foto não estiver boa agora, o cenário que você vê na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, não parece bom agora, lembre-se, é só uma foto. O filme ainda não acabou. E no final a gente vence. Amém.
Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, como o pastor falou. Sou pastor na cidade de Petrolina, que é a província, o estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Costumava dizer que, além de pastor, era médico nas horas vagas, porque sou médico de formação, mas há mais ou menos 6 anos atrás, eu deixei de exercer a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio, exclusivamente ao ministério. Nossa igreja, há 12 anos, era uma igreja de 130 pessoas, aproximadamente. E quando eu digo 130 pessoas, como alguns pastores contam, era aquela contagem que se alguém chegasse grávida, já contava como 2 pessoas. Se alguém passasse 2 vezes na frente da porta da igreja, naquele culto, já contava como alguém que assistiu o culto, porque já passou por lá 2 vezes. Que uma vez membro, membro para sempre. A ficha de membro nunca atualizava, a pessoa mudou de cidade, mas já estava lá o nome dela ainda constando como membro da igreja. Mas saímos de 12 anos de uma igreja de 130 pessoas, e hoje somos uma igreja com mais de 4.300 membros. Hoje de Petrolina nós vemos 64 igrejas plantadas pelo sertão do Nordeste, diversas províncias, também outras nações, 3 igrejas na Bolívia, plantamos esse ano uma igreja na Austrália, a primeira igreja Verbo da Vida do continente da Oceania. Nós temos missionários no Reino Unido, nós temos missionários na África, nós temos missionários na América Latina. Pastor, por que você está contando isso? Porque eu sei que não vai ser diferente aqui. Eu sei que não vai ser diferente com você. Pastor, como é que você sabe isso? Porque é a vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Porque eu sei que Deus ama Angola, porque eu sei que Deus ama a África e porque eu sei que tem muitos ministros nesse lugar. Tem muitos pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, mas especialmente tem muitos líderes nesse lugar. E nós vamos falar esses dias sobre liderança. Diga comigo, liderança. Eu costumo dizer que liderança é uma palavra, e eu vou pedir desculpas porque eu ando muito, então vou dar trabalho à equipe da mídia, que vai ter que ficar virando a câmera. Mas liderança é uma palavra fácil de reconhecer, mas difícil de explicar. Como assim, pastor? Não entendi. Deixa eu te dar um exemplo. É como a beleza. Se eu perguntar a você o que é beleza, quem é que gostaria de tentar definir? Eu não vou fazer isso, fique tranquilo, mas se eu chegasse e escolhesse 5 pessoas, me diga o que é beleza. Cada pessoa ia dizer algo diferente. E provavelmente cada uma das 5 tinha um quê de razão. Estava mais ou menos certo. Porque beleza é difícil de definir. Mas, se eu chamasse alguém daqui, e eu não vou fazer isso, e essa pessoa viesse aqui à frente, e eu perguntasse para vocês, esta pessoa é bela? Esta pessoa é bonita? Você ia dizer com muita facilidade. Porque é difícil de definir o que é a beleza, mas é fácil de reconhecer a beleza em alguém. E assim também é a liderança. É difícil de definir o que é liderança. Você vai ler livros a respeito, você vai participar de conferências, de seminários como esse, e você vai ver muitas pessoas trazerem muitas definições sobre o que é liderança. Todas, em alguma medida, estão corretas. Agora, é difícil definir, mas quando você vê um líder, todo mundo reconhece. É fácil de reconhecer. Qualquer pessoa consegue reconhecer um líder quando ele está liderando. Mas somente um líder consegue reconhecer um outro líder enquanto ele ainda não está liderando. Eu vou dizer mais uma vez, qualquer pessoa
consegue reconhecer um líder quando ele está liderando. Ali está um líder, olha as conquistas que ele tem, olha as pessoas que ele influencia, olha os seus resultados. Mas somente um líder consegue enxergar um outro líder enquanto ele ainda não está liderando. O líder tem essa característica de olhar para pessoas ainda na sua forma bruta e lapidar, desenvolver talentos. A medida de um líder não é a sua realização, não é as suas conquistas. A medida de um líder é a grandeza das pessoas que o cercam. Se você quer ver o tamanho de um líder, seja na igreja, por exemplo, não olhe para o tamanho da igreja dele. Seja nos negócios, não olhe para o faturamento da empresa dele. Se você quer ver um líder de verdade e quer medir a grandeza desse líder, olhe as pessoas que estão perto daquele líder e pergunte a si mesmo, quem essas pessoas têm se tornado? Porque o objetivo de um líder é desenvolver a vida de outras pessoas. A gente poderia passar um bom tempo aqui, toda essa tarde, trazendo definições de liderança. Mas eu vou trazer apenas uma, talvez uma das minhas favoritas, por onde nós ensinamos a respeito de liderança. E eu quero abrir um parêntese aqui, antes de continuarmos nisso, porque é muito comum, talvez tenhamos aqui alguém que não seja cristão, que não tenha uma experiência em igrejas, e talvez essa pessoa possa pensar, como às vezes quando a gente viaja ao redor do mundo para falar sobre liderança, que um pastor não teria muita coisa para falar sobre liderança. Uma vez eu estava numa palestra para inúmeros funcionários de uma grande empresa, alguns gerentes também, não era um culto, não era uma igreja, e eu fui convidado para ministrar sobre liderança, me apresentaram como pastor, e alguém no intervalo chegou, o que um pastor tem a ensinar sobre liderança para mim? E eu perguntei àquela pessoa, quantos funcionários você tem? E ele disse, cerca de 120 funcionários. E eu disse para ele, você paga para essas pessoas, correto? E ele disse, claro. E eu perguntei, você sempre tem essas pessoas motivadas? Você sempre tem essas pessoas apaixonadas pela visão que você representa? E ele disse, claro que não. Se fosse angolano, diria, claro que não, pá. Eu tenho que motivá-los constantemente. E eu disse, olha que interessante, você paga para essas pessoas. E mesmo assim, elas não estão 100% envolvidas na sua causa. Mas eu, como pastor, tenho pessoas que pagam para mim, através dos seus dízimos e ofertas. São voluntários, e mesmo assim estão altamente motivados e envolvidos na causa que nós representamos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você tem dificuldades em motivar alguém que você paga, e nós conseguimos motivar alguém que não é pago, eu tenho algo a ensinar sobre liderança para você. Porque uma das coisas que um líder faz é despertar em outras pessoas uma visão. Sabe, você pode servir a alguém por um tempo, por um salário. Você pode servir a alguém há um tempo, por uma posição. Você pode servir a alguém por um tempo, por um reconhecimento. Mas você pode servir a vida toda a alguém que está levando você a um lugar que você sabe que não chegaria sozinho. Então eu vou trazer a minha definição de liderança aqui. Não é a única, não é a mais correta, mas é a que eu mais gosto e sou eu quem estou pregando. Então eu vou dar a minha definição para você. Líder é alguém que leva pessoas para um lugar que elas não chegariam sozinhas. Eu vou dizer mais uma vez, se você quiser tomar nota, líder é uma pessoa ou é alguém que leva pessoas a um lugar que elas não chegariam sozinhas. Então, quando pensamos em líder, quando pensamos em liderança, a primeira coisa que nós precisamos entender é que liderança não é uma posição. Liderança não é um título. Liderança é definida em influência.
Talvez alguém possa dizer: pastor, mas quando eu recebi um título, eu me tornei líder. O pastor chegou para mim e disse: agora você é o líder do departamento de música ou do ministério de louvor, como vocês chamem aqui. A partir daquele momento eu me tornei líder. A partir daquele momento, você recebeu a oportunidade de se fazer líder. Porque liderança não é apenas o título, liderança é influência. Tem pessoas que são líderes e não têm o título. E tem pessoas que têm o título e não são líderes. Liderança é uma coisa que você conquista. Mais uma vez, liderança não tem a ver com título, não tem a ver com posição. Liderança tem a ver com levar pessoas para um lugar que elas não chegariam sozinhas. E isso não acontece somente na igreja, isso acontece na política. Deus precisa levantar políticos cristãos em Angola. Isso acontece nos negócios. Deus precisa levantar líderes, não apenas de igrejas, mas grandes homens de negócio com ideias inspiradoras para transformar a economia dessa nação. Eu creio nisso e eu estou aqui por causa disso também. Eu sei pelo Espírito que eu não estou apenas pregando para líderes nos departamentos da igreja, glória a Deus, eles são muito importantes, mas eu sei que eu também estou pregando para empreendedores do reino. Eu sei que eu estou pregando para influenciadores na internet. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estarão nas academias, nas universidades, que vão escrever livros. Nós não podemos aceitar que os melhores livros desta nação não sejam escritos por cristãos. Nós não podemos aceitar que os maiores avanços da ciência em Angola não sejam feitos por cristãos. Nós não podemos aceitar que as melhores músicas desse país não sejam músicas cantadas e compostas por cristãos. Nós não podemos aceitar que os principais juízes, que os principais advogados, que os principais políticos, que os principais médicos dessa nação não sejam cristãos. Deus vai levantar do meio desse povo. Talvez você nem saiba e você está sentado ao lado de uma pessoa muito importante nessa nação. É melhor você fazer uma amizade maior com essa pessoa. Você não sabe onde ela vai chegar. Você não sabe aonde Deus está levando ela. Deus está levando pessoas nesses dias, nesta conferência de liderança, para fora de sua aldeia, para fazer coisas que a sua família nunca fez, para fazer coisas que ninguém na sua cidade jamais fez. Deus está chamando você para liderar. Liderar tem a ver com ir para algum lugar, sair da zona de conforto, fazer algo diferente, levar pessoas para um lugar que elas não chegariam sozinhas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Como é o teu nome, meu irmão? Nuno, vem aqui, por favor. A gente treinou isso em casa. Então, Nuno, para a gente explicar para as pessoas o que é liderança, eu gostaria que você me seguisse. Você pode me seguir? Pode começar. Pode começar. Pode me seguir, Nuno. Por que você não está me seguindo? Ninguém pode seguir uma pessoa que está parada. Liderança vem da palavra em inglês lead, que quer dizer conduzir. Ninguém segue quem está parado. Se você é um líder, você não somente está indo para algum lugar, mas você está trazendo pessoas com você para este lugar. Se você vai sozinho, você não está liderando, você só está dando uma voltinha. Mas quando você leva outros, liderança não é quem chega mais rápido. Liderança não é quem chega mais longe. Liderança é aquele que traz pessoas. Diga comigo, líder, leva pessoas para um lugar que elas não iriam sozinhas. Você pode aplaudir, a gente ensaiou esse exemplo com ele. Aplaude ele, por favor.
Se você conversa com alguém, seja nos negócios, seja na política, seja no meio cristão, na igreja, e essa pessoa diz: se não fosse fulano, eu não estaria aqui, eu não seria isso, eu não faria aquilo. Este fulano é um líder. Levou pessoas para um lugar que elas não iriam sozinhas. A gente vai falar mais sobre liderança durante esses dias, mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, para você não dizer que o pregador não abriu a Bíblia hoje. Eu quero ler uma passagem com você, talvez uma das minhas favoritas, no Evangelho de Marcos, e a gente vai aprender alguns princípios importantes de liderança nessa introdução, nesta primeira tarde, já posso dizer nesta primeira noite que estamos aqui nesta igreja. Quando eu falo de liderança, mais uma vez, entenda, liderança não é apenas na igreja, deve haver na igreja, mas é para todos os setores da sociedade. Sabe, através da nossa igreja, nós temos também uma plataforma de mentoria de líderes, chamada Maximize. E eu quero abrir esse parêntese aqui com vocês. Se alguém quiser se conectar mais conosco, com o nosso ministério, com a unção que está sobre a nossa vida, você pode visitar o site edilsondelira.com. E lá nós temos uma plataforma chamada Maximize. Esta plataforma você pode assinar e por um valor aproximadamente de $5 mensais, você vai receber um login, uma senha, e você vai ter acesso a um conteúdo de liderança. Princípios não somente para a igreja, porque eu digo sempre, os princípios que nós aprendemos de liderança na palavra são como leis universais, são como as leis da natureza. Pense comigo, vamos voltar para a aula de física. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Quem aqui já ouviu falar? O que diz essa lei? Em outras palavras, se eu tropeçar aqui deste palco, a lei da gravidade não vai perguntar se eu sou pastor, se eu sou ateu, se eu sou jovem. Ah, não, a lei da gravidade não vai derrubar o pastor, porque o pastor é muito jovem, pá. Ah, não, a lei da gravidade não vai derrubar aquele irmão, porque aquele irmão já é muito velhinho, pode se machucar. Não, a lei da gravidade não pergunta se você é brasileiro, se você é angolano, se você é jovem, se você é adulto. É uma lei e funciona com qualquer pessoa. E da mesma forma que existem leis na física, que existem leis na biologia, leis na química, também existem leis de liderança, princípios de liderança. E se você seguir esses princípios de liderança na sua igreja, no departamento que você lidera, a igreja ou aquele departamento vão crescer. Mas se você seguir esses mesmos princípios nos negócios, na política, na educação, nas artes, no entretenimento, também vai crescer. Na família, também vai crescer. Então, nessa plataforma, nós ensinamos princípios de liderança. Nós temos, por exemplo, um curso chamado Maximize o seu pastoreio, e temos aulas específicas sobre o tempo do pastor, as finanças do pastor, as emoções do pastor, a equipe do pastor, a liderança do pastor e muitos outros tópicos. Temos um curso chamado Maximize a sua liderança, com muitas aulas também sobre isso. Então você pode se conectar conosco através dessa plataforma Maximize. Eu também quero convidar vocês, se alguém aqui ainda não leu toda a Bíblia, a acessar no YouTube o programa Bíblia Todo Dia. E com o programa Bíblia Todo Dia, você pode, em um ano, 365 dias, assistindo um vídeo por dia de 10 minutos e mais um pouco de tempo de leitura, estar lendo e entendendo toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um programa gratuito no YouTube, procure Bíblia Todo Dia, Edilson de Lira, e você vai estar encontrando, é uma outra forma de se conectar também conosco, amém? Fechando esse parêntese publicitário, eu queria que você voltasse comigo para Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, Marcos, capítulo 8, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: eles foram para Betsaida,
E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Diga comigo, para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Diga comigo, via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Ou em algumas versões você vai encontrar Jesus dizendo: não voltes para a aldeia. Eu gosto dessa passagem, e antes de qualquer coisa, porque quando nós olhamos para os dias em que Jesus andou nessa terra, quando nós lemos os 4 evangelhos, vemos que Jesus curou muitos tipos de doença, Jesus curou muitas enfermidades, mas nenhuma está escrito que Jesus curou mais do que a cegueira. Se tem algo que incomodava Jesus, era a falta de visão. Se tem algo que incomodava o mestre, era a cegueira. E em todos os relatos de cura de cegos, nós não vemos Jesus repetir o milagre em nenhum deles. Em cada vez Jesus foi criativo. Em cada pessoa ele agiu de uma forma diferente. Eu não sei se você está entendendo onde o Espírito está nos levando, mas por mais que você escute o testemunho de pessoas, como Deus agiu na vida de pessoas, Ele vai fazer com você de uma forma que Ele nunca fez com ninguém. Ele vai fazer de uma forma diferente. Olhe por favor para o seu vizinho, se ele for tímido, olhe bem nos olhos dele, encare ele nesse momento, aponte o dedo profético mesmo para ele, diga: Deus vai fazer de uma forma diferente na sua vida. Ele vai fazer com você como Ele nunca fez com ninguém. Aleluia! 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 A forma que Jesus fez com esse rapaz foi diferente. Agora, uma pergunta aqui. Ele é conhecido no Evangelho de Marcos, e o curioso dessa passagem é que Marcos é o único evangelho que conta essa história. Você não encontra essa história em João, em Lucas, em Mateus, somente no Evangelho de Marcos. E aqui nós vemos a história do cego de Betsaida. Minha pergunta: qual é o nome dele? Se você souber o nome, por favor, venha pregar no meu lugar. Não sabemos o nome dele. Ele era conhecido como cego de Betsaida. Talvez nem os discípulos lembrassem o nome. O Evangelho de Marcos foi, diz a tradição, escrito por Marcos, ditado por Pedro. Marcos não foi uma testemunha ocular de Jesus. Marcos não foi um dos 12. Pedro ditava para Marcos e Marcos escrevia. E eu imagino naquele momento eles tentando lembrar qual é o nome dele mesmo, não lembro. Eu só sei que ele era cego da cidade de Betsaida. Sabe, às vezes nós passamos tanto tempo com um problema, que aquele problema passa a nos definir. A Bíblia fala também da história, também em Marcos, da mulher do fluxo de sangue. No capítulo 5, você pode ler em casa depois. E eu te faço a mesma pergunta: qual era o nome da mulher do fluxo de sangue? Não sabemos. Agora, nós sabemos que, quando se fala da mulher do fluxo de sangue, Jesus estava a caminho da casa da filha de quem? De Jairo. Opa,
Jairo, eu sei o nome. Quando a Bíblia fala o nome de alguém, é porque essa pessoa é importante, socialmente importante, conhecida, relevante na sociedade. Então, se eu chegasse para vocês, e por favor, não quero criar polêmicas aqui, e dissesse, olha, eu estive conversando ontem com o Lula, talvez a maioria dos angolanos soubessem de quem eu estou falando, do atual presidente do Brasil. Mas se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, ontem eu estava conversando com o João, vocês iam dizer, que João? Tem muito João, pastor? Seja específico. Então talvez eu fosse dizer, eu estava conversando com um certo homem, porque o nome não é tão importante assim na história. O nome da mulher do fluxo não era o nome de uma pessoa muito conhecida. Provavelmente o nome dela não seria o centro da história, mas ela entrou com uma atitude de fé que veio para o centro das atenções. Aquela mulher, a Bíblia diz, estava sangrando havia 12 anos. Mas ela não estava sangrando apenas perdendo sangue. Ela também estava sangrando seu dinheiro. Porque a Bíblia diz que ela gastava tudo com os médicos e não melhorava, só piorava. Aquela mulher também estava sangrando a sua vida social. Porque no Antigo Testamento, uma mulher com hemorragia genital não podia tocar num outro homem. Era considerada imunda. Nós não sabemos se ela era casada, mas se fora casada, com certeza tinha problemas com o seu marido. Aquela mulher estava sangrando até a sua identidade, porque aquele problema ficou tanto tempo com ela, que engoliu a identidade dela. Ela não era mais chamada de Maria, de Joana, ela era chamada da mulher do fluxo. Às vezes a gente está tanto tempo com um problema, que a gente passa a ser conhecido por aquele problema. E ainda depois que a gente sai, às vezes alguém diz, olha o ex-drogado, olha o ex-mentiroso, olha o ex-criminoso. Mas em Jesus ninguém é ex alguma coisa, todo mundo é uma nova criatura. Mais uma vez, o cego de Betsaida, tanto tempo tinha essa cegueira que era conhecido como o cego. E a Bíblia diz que os seus amigos trazem esse cego a Jesus. E isso me traz um princípio muito importante. Eu preciso estar com pessoas que nos meus problemas me levam para Jesus e não para longe de Jesus. Olhando para o cego de Betsaida, olhando para a mulher do fluxo de sangue, eu posso dizer para você, ainda que você esteja hoje aqui e não seja a pessoa mais conhecida dessa igreja, talvez alguns nem saibam o teu nome. Se você fizer como aquela mulher, se eu tão somente tocar, toda a história desse culto pode mudar para alcançar a tua vida onde você está. Aqueles amigos trazem o cego para Jesus. E a Bíblia diz, se você lembra bem do que eu acabei de ler, que eles suplicavam que Jesus lhe tocasse. Para quê? Para que aquele cego fosse curado. Agora, o interessante na passagem é que Jesus não faz o que eles pediram. Pense comigo. Eles chegaram para Jesus e disseram, Jesus, toca nele para ele ver. E aí Jesus pega aquele cego e leva ele para fora da aldeia. Isso me mostra que às vezes Deus vai dar não o que você está pedindo. Presta atenção. Deixa eu chegar até o fim. Deus não vai dar o que você está pedindo, mas Deus vai dar o que você precisa para receber aquilo que você pediu. Esse é um processo muito importante na liderança, porque Deus sempre nos dá o que precisamos na forma bruta. E cabe a você desenvolver, cabe a você lapidar. Davi recebeu de Deus o reino, mas ele não recebeu soldados preparados, ele recebeu a caverna de Adulão. E ele se fez chefe sobre essas pessoas.
Talvez eu olhe e algumas pessoas estão aqui, eu vou dar um exemplo mais prático, dizendo: Senhor, faz 1 ano que eu estou pedindo um bolo, e o Senhor me deu trigo, ovos e uma batedeira. Senhor, cadê o meu bolo? E Ele está te dizendo: eu te dei os ingredientes, eu te dei as ferramentas, e agora você se levanta e faz. Eles queriam que Jesus tocasse naquele homem para que ele passasse a ver, mas Jesus o toma pela mão e o leva para fora do povoado. Diga mais uma vez: para fora do povoado. E essa é uma parte muito importante dessa passagem. Se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema é: saia da aldeia. Algumas pessoas essa noite vão sair da aldeia. Nem que Jesus tenha que pegar você pela mão e puxar para fora. Ainda que os seus amigos estejam pedindo outra coisa. Sair da aldeia significa sair da zona de conforto. Pensa comigo, mais uma vez, deixa eu te dar esse exemplo. Vou convidar uma outra pessoa aqui comigo. Como é o nome do irmão? Ernesto, por favor, vem aqui. Então faz de conta que Ernesto é esse cego. Fecha os olhos, Ernesto. E agora Jesus toma ele pela mão. Fecha os olhos. E ele diz: vem comigo. Olha como Ernesto está a andar. Assustado. Ele não sabe se vai bater em alguém. Ele não sabe se tem um degrau. E eu digo: aqui tem. Mas ele não está confortável. Porque eu não sei se você já percebeu, mas um cego não gosta de estar em lugares novos. Obrigado, Ernesto. Você pode aplaudir mais esse exemplo aqui. Eu vou te dizer mais uma vez para você pensar nisso. Um cego não gosta de estar em lugares novos. Se você conhece algum cego, fisicamente mesmo, e você sabe que não é de cegueira física que nós estamos falando aqui, você sabe que um cego não gosta de mudar os móveis da sua casa. Um cego não gosta de mudar os móveis de lugar. Por quê? Porque se eu sou cego, eu preciso memorizar que deste púlpito até esta mesa, eu tenho 1, 2, 3, 4 passos. E que desta mesa do teclado até o final deste púlpito eu tenho 1, 2 passos. E que do final deste degrau até as cadeiras eu tenho 1, 2, 3 passos. Se eu mudo de posição, eu comecei a bagunçar tudo. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção agora. Quem não tem visão precisa confiar na tradição. Quem não tem visão precisa fazer como todo mundo fez. Quem não tem visão precisa fazer como sempre foi feito. Por que você está fazendo assim? Porque papai e mamãe me ensinaram que é 1, 2, 3, 4 passos. Por que você está fazendo desse jeito? Porque eu sempre vi todo mundo dizer que esse corredor tem 1, 2 passos. Mas hoje o Senhor está levando você para uma posição de desconforto. Eu quero começar essa conferência deixando você desconfortável hoje. Porque talvez você esteja pedindo: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu quero ver a visão de liderança que o Senhor tem para mim, o ministério que o Senhor tem para mim. E o Senhor está dizendo: seu problema não são os seus olhos, seu problema é a sua aldeia, seu problema é o seu povoado. Mas hoje eu vou tomar você pela mão e eu vou levar você para fora dessa aldeia. Vai ser desconfortável, vai ser difícil, mas você precisa confiar no processo. Fora da aldeia, o cego não pode mais confiar na sua tradição. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando com pessoas
que vão trilhar caminhos novos. Pastor, onde é que eu leio sobre isso? Não tem. Como não tem? Onde eu leio sobre isso? Não existe um livro escrito sobre algo que nunca foi feito. Não tem. Talvez você seja o primeiro a fazer e a escrever o livro sobre isso. A vida com Deus não é uma vida de seguir rastros. É uma vida de abrir trilhas, caminhos novos. O Senhor é aquele que abre estrada no meio do oceano, que faz correr rios no meio do deserto. O Senhor está dizendo: eu estou a fazer uma coisa nova. Mas essa coisa nova não é para aqueles que estão acostumados a ficar na aldeia, que estão acostumados a ficar na sua zona de conforto. Ambientes são tão importantes. E quando nós falamos de ambientes, não me entenda errado, eu não estou falando somente de um lugar geográfico. Porque às vezes a aldeia está aqui dentro da sua cabeça. Às vezes tem uma cerca na sua cabeça, que está dizendo: ninguém na minha família nunca fez isso, então eu também nunca vou fazer. Porque meu pai e meu avô e meu bisavô sempre deram 1, 2, 3, 4 passos, e se alguém me tirar dessa aldeia eu fico desconfortável, eu estou tateando. Mas é nesse processo fora da aldeia que você vai começar a enxergar o que você achava que enxergava, mas estava seguindo apenas a tradição de outras pessoas. Chegou a hora de sair da aldeia. Olhe para o seu vizinho mais uma vez, diga: você já ficou muito tempo nessa aldeia. Diga para ele: Deus vai te levar hoje para novos limiares. Sabe, o irmão Reagan conta um excelente exemplo disso. E ele fala que uma certa família tinha a tradição de cortar o peru do dia de ação de graças pela metade. Em todo dia de ação de graças, eles celebravam com o peru pela metade. E uma vez a filhinha perguntou: mamãe, por que a gente come metade de um peru no dia de ações de graças? E ela disse: filha, essa é uma tradição antiga da nossa família. A gente sempre fez assim. Minha mãe sempre fez assim. E a maioria das pessoas fica satisfeita com essa resposta. Não se faz igreja desse jeito, pastor, só faz desse jeito aqui. Não se abre esse negócio desse jeito, só pode ser feito desse jeito aqui. Mas aquela menininha não ficou satisfeita e ela foi até a sua avó e perguntou: vovó, por que a nossa família sempre fez o peru pela metade no dia de ação de graças? E a avó disse: porque a sua bisavó sempre fez assim. E a bisavó estava viva. E aquela menininha não ficou satisfeita, e alguns meses depois encontrou a sua bisavó e perguntou: por que a gente sempre fez o peru pela metade? E a bisavó disse: minha filhinha, é que nos dias da Grande Depressão nos Estados Unidos, a gente passou por muita dificuldade financeira, e a gente tinha um forno bem pequenininho, e o forno não cabia o peru inteiro. Então a gente cortava o peru pela metade, porque era somente o que a gente podia cozinhar. E aí a sua avó copiou, tendo um forno grande. A sua mãe copiou, tendo um forno grande. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus tem um peru maior para você nesses dias. Deus tem coisas maiores para a sua vida nesses dias. Pastor, mas eu estou na África. Mas a África está a mudar. O forno da África agora é outro. Os tempos da África agora são outros. O Senhor está levantando grandes empresários, grandes homens. Eu declaro que a África não vai mais ser somente a nação que está a receber missionários. A África vai enviar missionários para a África e para fora da África. A África não vai apenas receber ajuda, receber assistência. A África vai ser o continente que vai levar ajuda para outras nações. Porque tem um povo de Deus nesse lugar.
E o povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas. Eu vejo pessoas se levantando nesse lugar com o espírito da fé, com o espírito de liderança, para fazer o que o seu pai nunca fez, para fazer o que o seu avô nunca fez, para fazer o que a sua família nunca fez. Ninguém no meu bairro, ninguém na minha província fez isso. E daí, se Deus quiser usar você para ser o primeiro, diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eu quero sair da aldeia. Diga: eu quero fazer o que nunca foi feito, do jeito que nunca fizeram. Diga: usa-me, Senhor. Você tem certeza do que você acabou de dizer? Você parou para pensar no perigo da confissão que você fez? Porque isso quer dizer que você vai enfrentar inimigos que ninguém nunca enfrentou. Os améns diminuíram aqui. Mas olha o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Quer saber o tamanho de um líder? Olhe para os problemas que ele enfrenta. Porque um líder só enfrenta problemas do seu tamanho. Se você está enfrentando um Golias, talvez seja porque Deus vê você como um Davi. Olha o tamanho do problema que eu estou vendo, pastor. Deixa eu te dar uma revelação e eu vou falar numa linguagem bem simples. Você não precisa ser um teólogo para entender isso. Deus só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco. Deixa eu dizer desse lado aqui, para ver se eles ficam mais animados com isso. Se Deus mostrou o problema para você, é porque você é parte da solução. É porque você tem as ferramentas, a unção e a capacidade para resolver. Porque Deus só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Deus não mostrou o problema para você ficar a murmurar. Ah, pastor, mas você não sabe, a nossa nação está assim, e a minha cidade está assim, e o meu bairro está assim, e a minha igreja está assim. E o que você é? Você é um líder. O que é que um líder faz? Um líder não vê problemas. Qualquer pessoa pode ver um problema, mas líder vê soluções. Eu estou olhando aqui um exército de soluções. Você não é um problema. Você é uma solução. Você é resposta de Deus na sua cidade. Você é resposta de Deus na sua casa. Você é resposta de Deus na sua igreja. Aleluia, você é a solução. Se Jesus fez uma revolução com 12, o que é que a gente pode fazer com esse povo aqui? Aleluia, Luanda não pode ser mais do mesmo jeito. Angola não pode ser mais do mesmo jeito. Aleluia. Aquele cego foi levado para fora da sua aldeia. Agora preste atenção, ele estava num ambiente desconfortável, ele estava num ambiente que ele não sabia. E se tem uma coisa que líder gosta, é de saber. O líder gosta de estar num ambiente que ele conhece, num ambiente que ele sabe, num ambiente que ele domina, ele já sabe como fazer. Mas Jesus quis levar aquele homem para abrir a sua visão num lugar que ele não sabia. E se eu pudesse dar um outro tema para essa mensagem, talvez seja a primeira que você vai assistir com 2 temas, seria a arte de não saber. Porque um líder precisa dominar a arte de não saber. Como assim, pastor? Não me entenda errado. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância. Eu não estou aqui dizendo que você não estude, muito pelo contrário. Eu estou falando que para liderarmos, nós vamos entrar em ambientes novos, onde vamos precisar aprender novas habilidades, onde vamos precisar conhecer novas pessoas, onde vamos precisar visitar novos lugares, onde vamos precisar mudar a nossa mentalidade, onde vamos precisar sair da tradição da nossa família em alguns aspectos, às vezes até sair de lugares físicos,
Porque uma liderança sempre conquista novos horizontes. E o plano que Deus tem para você, se essa é a zona de conforto que você tem, está fora da zona de conforto. Deixa eu dizer outra forma para você entender como líder. Seu problema não é o que você não sabe. Seu problema é o que você sabe. Pastor, agora eu não entendi nada. Porque a gente aprende, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente aprende que o povo perece por falta de conhecimento. Está certo. Mas deixa eu elaborar para você entender. O problema de muita gente é que já acha que sabe tudo sobre alguma coisa. E não é o que você não sabe, não é o que você não sabe que impede você de crescer, é o que você sabe. Deixa eu dar alguns exemplos na Bíblia para ficar mais claro para você. O problema de Pedro é que ele sabia demais como pescar. Ele sabia tanto que ele passou a noite inteira e não pescou nada. Porque ele sabia que o mar não estava para peixe. Não era um dia bom de pescar. Mas um dia, Jesus chega no barco de Pedro e Jesus pega ele pela mão e leva para fora da aldeia. Tem gente que vai sair da aldeia hoje. E depois de pedir o barco emprestado para pescar, imagina comigo, você trabalhou a noite inteira, depois chega alguém que no Brasil a gente chamaria de folgado, e diz, olha, você pode me emprestar o barco para a gente fazer um culto, no comecinho da manhã, depois de você trabalhar a noite toda. Pedro gentilmente cede o barco para Jesus, e depois da mensagem Jesus diz, agora vamos para o mar alto pescar. E aí Pedro diz, mestre, e esse mestre é o que nós chamamos de politicamente correto. Pedro está a dizer, Jesus, você entende de pregação, mas de pesca, quem sabe sou eu. Esse pregador aí entende de pregação, mas do meu negócio, quem sabe sou eu. Quem tem experiência sou eu sei que o mar não está para peixe. E tem mais, você está dizendo para ir para o mar alto, a gente não pesca no mar alto, a gente pesca no raso, porque é mais seguro, porque a gente fica próximo dos pescadores, porque os compradores de peixes veem a gente pescando. A gente não pesca de dia, a gente pesca de noite, porque a gente pesca com rede. Então, de dia, a luz do sol entra na água, os peixes não têm pálpebras, eles vão para mais fundo, fica mais difícil de pegar os peixes. Pedro estava dizendo a Jesus, Jesus, está na hora errada, está do jeito errado, está no lugar errado, mas, sob a tua palavra, aleluia, seu problema é saber demais. Eu vou dizer de novo para você entender. O problema de muita gente aqui agora é que você acha que sabe como esse culto vai acabar. E aí quando você diz, eu já sei, Deus diz, tudo bem, então não te ensino nada. Volta com o que você sabe. O problema de muitos pregadores é que eles acham que já sabem a Bíblia. E aí você abre a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e você começa a ler o cego de Betsaida, e você diz, eu já sei o que essa passagem quer dizer. Eu já sei tudo sobre esse versículo. Poderia citar de cor todas as passagens. Eu sei qual é a aplicação primária, eu sei qual é a aplicação secundária, eu sei o grego e o hebraico e tudo o que está ali naquele texto. E aí Deus diz, tudo bem, então se você já sabe, continua do jeito que você está, com aquilo que você sabe. Mas algumas pessoas vão abrir a Bíblia e dizer, Senhor, eu não sei. Tem algo precioso aqui que eu ainda não consegui entender, que eu ainda não consegui captar, e eu quero receber mais a tua mensagem, eu quero receber mais o teu Espírito. Essas pessoas vão sair da aldeia e vão experimentar novas revelações das Escrituras. O problema, para dar alguns exemplos naturais, eu não sei se algumas pessoas aqui conheceram uma empresa chamada Kodak. Levanta a mão quem conhece, acabou de dizer a sua idade.
Para os mais novos, a Kodak revelava filmes de fotos, para que você tivesse as fotos impressas. E o problema da Kodak não era o que ela não sabia. O problema é que chegou um tempo que ela achava que sabia tudo sobre fotos. E aí alguém chegou para ela e disse: olha, eu estou com uma ideia de a gente tirar fotos numa câmera digital, não precisar imprimir as fotos. E eles zombaram daquela ideia. E disseram: quem é o louco que vai deixar de imprimir uma foto para ter uma foto numa câmera digital ou no celular? E eles abandonaram aquela ideia e hoje os mais novos não conhecem a Kodak. O problema não era o que ela não sabia, o problema era o que ela sabia. Cuidado para não achar que sabe demais sobre alguma coisa. Porque no momento que você acha que sabe demais sobre algo, você mata o aprendizado. Você mata a criatividade, você mata o crescimento. Quando você chega num lugar que as pessoas não podem mais corrigir você, porque você já tem experiência demais sobre isso. Quando todo mundo só elogia você, parabéns, o que você fez é perfeito. Você talvez esteja no seu auge, mas a notícia ruim é que daí para baixo você só vai cair. Agora, se você está num lugar que por mais que você possa até ser elogiado, as pessoas digam: você precisa melhorar nisso, você precisa corrigir isso, você precisa aprender isso, você está no lugar do seu crescimento. E tem muito mais além para você do que a aldeia que você já experimentou. Eu não sei se aqui tem Uber, mas tem outras plataformas. O problema dos taxistas, se chama taxista aqui, é que eles achavam que já sabiam tudo sobre transporte urbano. Até que chegou alguém que não sabia e começou a fazer algo diferente. Eu não sei se aqui tem uma empresa chamada Airbnb. Ela aluga casas. As redes de hotéis achavam que já sabiam tudo sobre hospedagem. Mas chegou uma empresa que decidiu não saber. E apresentou uma proposta que eles rejeitaram. E hoje a Airbnb não é dona de nenhum hotel. E é a empresa que mais faz hospedagens em todo o mundo. O problema dos jornais é que eles achavam que sabiam tudo sobre jornais. Até chegarem às redes sociais. Que não sabiam. E começaram a criar uma forma completamente nova de veicular notícias, que até hoje os governos tentam limitar, tentam controlar, mas eles ainda não entendem o movimento que começou. O problema dos soldados nos dias do rei Saul é que eles sabiam lutar. O problema não é que eles não sabiam, o problema é que eles sabiam. Eles sabiam tanto, eles tinham tanta experiência de batalha, que eles olharam para Golias e eles disseram: é claro que é impossível vencer Golias. Mas um dia Deus usou alguém que decidiu não saber. E ele se chamava Davi. Davi não sabia usar as armaduras do rei Saul. Davi não sabia usar as estratégias de guerra da maioria dos soldados do exército do rei. Mas Davi aprendeu de trás das malhadas a vencer um leão, a vencer um urso. E enquanto todo mundo dizia: quem é o louco que ousa desafiar esse gigante? Davi disse: quem é este louco que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Enquanto todo mundo estava vendo um problema, Davi estava enxergando uma oportunidade. E tem pessoas aqui, que de onde todo mundo está correndo, esse problema, não, esse não é para mim, esse aqui é impossível. De onde todo mundo está correndo, você vai correr para. E você vai dizer: eu sou resposta. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dar uma revelação aqui para você, que talvez não arranque muitos améns. Mas eu não estou aqui para arrancar améns e aleluias. Eu não estou preocupado se você vai correr, se você vai me aplaudir, se você vai cair na unção, se você vai gostar de mim. Eu vim aqui trazer uma mensagem do céu para a tua vida. Aleluia. E a mensagem é: Deus só vai te promover até o nível de pressão que você aguenta.
Muitos queriam o trono de Davi, mas eles estavam esperando um trono de mais de 2 metros de altura. Só que Deus tinha um gigante de mais de 2 metros de altura para ser vencido. Porque muitas vezes as oportunidades de Deus para a nossa vida vêm disfarçadas de desafios. Golias era o acesso de Davi para o reino. E o problema que está diante de você, talvez seja o acesso para a liderança na sua vida. Porque você é a resposta. O problema dos soldados era saber demais. Ei, o problema do teu casamento não é o que você não sabe, é o que você sabe. Você acha que sabe tanto sobre a sua esposa. Você acha que sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí você não descobre mais. Você não explora. Acabou-se a paixão, acabou-se o romantismo. Alguém chegou para mim uma vez, um casal em um aconselhamento, um empresário muito rico na nossa cidade. E ele chegou com a sua mulher na frente. E ele disse: pastor, essa mulher não perde peso. E eu comecei a conversar com eles, e ele disse: não, eu já sei, já tentei de tudo, ela não perde peso. Não tem como essa mulher perder peso. E eu disse: é simples, morra. Ela vai começar a perder peso. Ela vai casar com uma outra pessoa e vai desfrutar o seu dinheiro com essa pessoa. Alguém quer se aconselhar comigo aqui? Ele achava que sabia tudo sobre o casamento. Nós supervisionamos dezenas de igrejas. A gente trabalha com dezenas de líderes. Talvez a gente conte isso em outros momentos. Mas nós temos uma produtora de música. Vocês podem ouvir no Spotify, C2 Worship. Deixa eu aproveitar a propaganda aqui. A Mão de Deus, uma música maravilhosa que a gente lançou recentemente. Nós trabalhamos com aviação. O Senhor nos deu uma aeronave. Nós temos uma empresa de aviação no Brasil. Nós trabalhamos com uma ONG Movimento, que tem filial inclusive na Bolívia, não apenas no Brasil. Nós trabalhamos com uma plataforma de mentoria para líderes. Nós fazemos viagens e caravanas turísticas. Todo ano vamos para Israel, levamos pessoas. Esse ano que vem também para os Estados Unidos. A gente faz muitas coisas diferentes. E por que eu estou trazendo esses exemplos para você? Porque todas as vezes que o Senhor quer nos levar para fora da aldeia, Ele vai nos levar para um ambiente que a gente ainda não sabe. Eu vou dizer de novo para você com um outro exemplo. Deus falou para Abrão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela, para onde? Para um lugar que eu te mostrar. Vou fazer a pergunta mais difícil dessa noite, presta atenção. Mostrarei, é passado, presente ou futuro? Então preste atenção nisso. Está aqui Abraão, na terra que ele conhece, com os seus parentes, onde ele está acostumado. E aí Deus diz a ele: sai daqui. E Abraão pode perguntar: para onde? Mas Deus não disse: sai daqui para essa terra que eu estou te mostrando aqui, ó. Não. Sai de onde você conhece. Sai de onde você está familiarizado. Sai de onde você está acostumado. Para onde, Senhor? Eu ainda vou te mostrar. Você tem que estar disposto a sair, sem ainda saber o destino final. Porque eu não quero que você confie no lugar que você está vendo. Eu quero que você confie na pessoa que está chamando. Jesus, como aquele cego, vai pegar você pela mão hoje. E Ele vai levar você para lugares novos. Você ainda não sabe tudo o que vai acontecer. Se alguém perguntasse para Abraão: onde é que você está indo, Abraão? Ele diria: onde eu vou chegar eu ainda não entendi, mas uma coisa eu tenho certeza: esse lugar de onde eu saí, nunca mais eu volto para ele. Eu estou falando com quem sabe que está indo para um nível novo, quem sabe que está entrando numa fase nova. Eu não sei onde é que vai terminar, eu não sei qual é o teu topo, mas eu sei de uma coisa: aquele nível de resultado que você tinha, você está saindo de lá. Aquele nível de relevância que você tinha, você está saindo de lá. Aquele nível de visão que você tinha, você está saindo de lá. Olhe para o seu vizinho de novo, diga: saia da aldeia, meu irmão.
Diga para ele: você já ficou muito tempo em Betsaida. Eu sei que seus parentes estão lá. Eu sei que seu vizinho está lá. Eu sei que o seu colega de trabalho está lá. Mas o Senhor quer levar você para novos resultados. Se você não receber, eu recebo para mim aqui. Não estou satisfeito, eu estou feliz. Mas não estou satisfeito porque sei que Deus tem mais. Diga: Deus tem mais. Sai, Abraão, para onde? Ainda vou te mostrar. Depois daquela pesca maravilhosa, Jesus disse a Pedro: agora vem após mim. E eu o quê? Eu o farei, ou o tornar pescador de homens. Outra pergunta difícil. Farei é presente, passado ou futuro? Eu acho que você não entendeu ainda. Vem, Pedro. Não, Jesus. Primeiro me faz pescador de homens, aí eu vou pescar homens com você. Não, Pedro. Vem sem estar pronto mesmo. Vem ainda sem saber. Eu vou ensinar você no caminho. Eu vou ensinar você fazendo. Vem e eu farei. Mas ainda tem gente dizendo: Senhor, apaga essa fornalha. E aí eu entro nela. Você nunca vai andar com o quarto homem. Tem gente dizendo: Senhor, fecha a boca desses leões e eu entro nessa cova. Você nunca vai experimentar o Deus protetor. Tem gente dizendo: derruba essa muralha e eu grito com ela. Você nunca vai conquistar novos territórios em Deus. Mas tem um povo nesse lugar que está começando a pegar, está começando a entender. Pode ser impossível para minha família, pode ser impossível para os meus vizinhos, mas para Deus nada é impossível. Fique pronto, porque alguém vai dizer: ah, você está querendo se esquecer de onde você veio? Está querendo esquecer suas origens? E você vai dizer: isso mesmo, estou esquecendo das coisas que para trás ficam, para prosseguir para o alvo. Eu não sou fiel ao meu passado, eu sou fiel ao meu futuro. Deus está ampliando você hoje. Não, Deus está ampliando você hoje. Não, eu vou dizer de novo: Deus está ampliando pessoas aqui. Eu vejo mentalidades alargando. Eu vejo negócios expandindo. Eu vejo igrejas aumentando. Há uma unção poderosa de rompimento nesse lugar. Se eu fosse você, eu pegava isso. Aleluia. Se eu fosse você, eu decidia: não, vou sair daqui diferente. Pedro sabia demais, aprendeu a não saber. Ah, mas eu já sei como Deus faz. Se você soubesse tudo o que Deus pode fazer com você e como Ele faz com você, não seria Ele o seu Deus, seria você o Deus dele. Você não consegue colocar Deus numa caixinha. Tem coisas que vão acontecer esses dias. E eu estou falando pelo Espírito aqui, que pessoas vão ficar com dificuldade de categorizar. Mas pastor, isso aqui, qual foi o dom do Espírito aqui que eu não entendi? Como é que eu chamo esse milagre aqui? Tem milagre que você nem vai entender, você só vai viver. Tinha um cego em João no capítulo 8.
cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus caminhava com os discípulos, e aquele cego foi visto. Os discípulos fizeram uma pergunta: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para ele nascer cego? Olha a estupidez, me perdoe a palavra da pergunta. Quem pecou, ele ou seus pais, para ele nascer cego? Como é, na Angola eu diria, como é, pá, que você peca para nascer cego? Você peca antes de nascer? Você chuta a barriga da mãe com força? Que pergunta sem sentido. Como é que os pais pecaram para ele nascer cego? O pecado passou pelo DNA? Mas o mais importante não foi isso. É que a maioria das pessoas ficam gastando sua energia para tentar entender o seu passado. Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Foi por causa da minha família? Foi por causa da educação que eu não tive? Foi por causa do país onde eu nasci? Foi por causa da minha igreja? Foi por causa do meu pastor? Foi por causa do trauma que eu sofri? Foi por causa daquela perseguição? Foi por causa do governo? Quando não existe mais ninguém para culpar, eles inventam a palavra sistema. Ah, pastor, é porque é o sistema, pastor. O sistema é cruel. Mas ao invés de gastar a sua energia para descobrir o seu passado, você deveria investir a sua energia em descobrir o seu futuro. Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto o que? A cegueira? Isto o fato de nós estarmos aqui hoje. Jesus disse: preste atenção, faça as perguntas certas, porque se Jesus respondesse, foi ele que chutou a barriga da mãe e nasceu cego, mudava alguma coisa para o cego? Agora ele era um cego informado. Tem gente que prefere ser um cego informado do que passar a ver. Guarda isso. Seu problema pode até explicar o motivo de você estar onde você está hoje, mas ele nunca deve ser uma desculpa para você permanecer nesse mesmo lugar. Jesus disse: isto aqui, nós aqui, foi feito para que nele se manifeste a glória de Deus. Ele orou por aquele cego passou a ver e os fariseus chegam. Quando você começa a sair da aldeia, se prepare, os fariseus vão chegar. Eles vão questionar você. Quando eu estava dirigindo para pregar em uma igreja, e alguém perguntou, vou contar mais sobre isso: pastor, quanto é um avião? E eu disse: por quê? Ele falou: porque Deus falou para lhe dar o seu primeiro avião. Algumas pessoas questionaram: e Deus pode dar avião? E pregador pode viajar de avião próprio? Quando aquele cego foi curado, os fariseus perguntaram: e o Messias pode curar assim no sábado? E o milagre pode ser desse jeito? E eu gosto da resposta daquele homem, porque ele diz: olha, se o Messias pode ou não curar no sábado, vocês que são doutores da lei, que estudem aí e que se entendam. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu estou vendo. E Deus pode dar um avião assim? Fique estudando sobre isso, depois você me diz se pode ou não. Eu só sei de uma coisa: eu viajava de carro para pregar e agora eu estou viajando no meu avião. Tem dois tipos de pessoas no mundo: os astrônomos e os astronautas. Um astrônomo olha para o céu, para as estrelas, para os planetas, e ele estuda os planetas, desenha a rota daqueles planetas, e ele diz: olha que coisa linda, vou escrever um livro sobre isso, vou fazer uma palestra sobre isso, vou estudar isso. Mas o astronauta olha para o mesmo planeta que o astrônomo fica estudando, e ele diz: olha que coisa linda, eu vou lá. Você não entendeu? Até quando você vai ficar sendo astrônomo de milagre? Até quando você vai ficar estudando o testemunho dos outros? Chegou a hora de você viver a sua história com Deus. Chegou a hora de você viver o seu milagre com Deus. Ele não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Ele faz milagres hoje
A mão dele não está encurtada, está estendida para fazer milagres, para mudar a sua vida e para fazer algo novo. Eu sinto o cheiro de algo novo. Ei, tem negócios novos nascendo aqui. Tem ministérios novos nascendo esses dias. Tem gente saindo da aldeia. Tem gente saindo da aldeia. Vai ser desconfortável, meu irmão. Eu sei. Vão zombar de você, eu sei. Vão criticar você, eu sei. Vão atacar você, eu sei. Sabe, eu gosto muito de estudar aviação. E eu aprendi que na década de 70, os estudiosos da aerodinâmica, das leis da aviação, eles descobriram, tem até artigo publicado. Se você for para a base lá de publicações científicas da década de 70, os estudiosos diziam, é impossível uma abelha voar. É impossível. Pastor, a abelha, ela é muito gordinha, com uma asa muito pequenininha, ela tem que bater muitas vezes para ficar em pé, queima muita energia. É impossível uma abelha voar. Você já viu algum avião assim gordinho com asa pequenininha? Não tem. E eles diziam, é impossível que uma abelha voe. Só que a abelha não sabia disso. E como até hoje a abelha não sabe que é impossível voar, ela está lá voando. Tem coisas que estão dizendo para você, é impossível. Da família que você veio, do país que você veio, com o estudo que você tem, com os problemas que você passou, é impossível. Mas eu estou falando com pessoas que não sabem que é impossível. Eu estou falando com líderes que dominaram a arte de não saber, e que vão sair da aldeia levados por Jesus pela mão. Imagina comigo, eu queria que você fechasse os seus olhos. Imagina você mais uma vez aquele cego. Fica com os olhos fechados. Seus amigos levaram você até Jesus. O cego normalmente escuta muito bem. Então você está ouvindo aqueles passos, você sabe Jesus está aqui. E eles dizem, mestre, por favor, impõe as mãos sobre ele para que ele viva, para que ele veja. E você está esperando uma mão ser colocada na sua cabeça. Mas de repente, ainda de olhos fechados, essa mão não vem para a sua cabeça, essa mão vem para o seu braço. E puxa você. O Senhor está te puxando agora. Ele está te dizendo, saia da aldeia. Aqui as pessoas não vão acreditar em você. Saia da aldeia, mude seu comportamento, mude sua mentalidade. E imagine você que depois de um tempo caminhando, Jesus para, aquele silêncio, aquela expectativa, algo vai acontecer. E você espera que Jesus coloque as mãos finalmente sobre você. Mas de repente você escuta um som, nada conveniente. E o som que você escuta é mais ou menos assim. E você pensa, eu não esperava isso. Eu esperava Jesus dizer, efatá, que quer dizer, abra-te. Eu esperava Jesus colocar as mãos, mas parece que alguém cuspiu aqui. Será que foi Jesus? E de repente aquilo que você mais temia te acontece. Aquela mãozinha molhada e gelada toca nos seus olhos e você realiza, é verdade. Ele cuspiu e está me melando com esse cuspe. Abra os seus olhos, por favor. Depois dessa experiência prazerosa que eu fiz você passar, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta é, você vê alguma coisa? Sabe que algumas pessoas
Como às vezes acontece em círculos de oração, que recebem uma imposição de mão e alguém pergunta: você está curado? A dor foi embora? Talvez dissessem: foi, sem ainda ter ido. Porque é Jesus quem está perguntando. Talvez eu entendi alguma coisa errada. Mas aquele homem disse: eu vejo pessoas, mas eu vejo como árvores. Ele foi sincero. E de forma educada, ele estava dizendo a Jesus: Jesus, antes eu era cego. Agora eu sou um cego e cuspido. O processo não foi instantâneo. E eu imagino que se os amigos daquele cego estivessem perto dele, não teriam deixado Jesus cuspir nos olhos dele. Que absurdo é esse? Você pensa que ele não é um ninguém para cuspir assim na cara dele? Não vou deixar. Às vezes o Senhor vai nos afastar de algumas pessoas, porque elas não vão permitir o processo, e vai parecer que é porque elas têm cuidado de você, mas na verdade elas fazem parte de um plano do inimigo, de tentar manter você na zona de conforto. Noé parecia louco construindo a arca até a chuva chegar. Você vai parecer louco até acontecer. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. E eu vou dizer o que eu estou vendo aqui pelo Espírito. Eu não estou falando isso para animar você. Eu não sou animador de plateia. Eu não vim aqui para deixar você alegre. Eu vim para trazer uma mensagem do céu. Eu não viajei do Brasil para Angola somente para passar tempo com você. Eu vim para trazer uma mensagem da parte do Senhor. E a mensagem que o Senhor tem é: eu estou trocando as vestes de pessoas aqui. Trocar vestes simboliza mudar comportamentos, atitudes, mentalidades. Por quê? Porque fora da aldeia você vai ter que vestir outra roupa. Não, você não entendeu. Pastor, mas eu sempre fui acostumado a falar desse jeito. Vai ter que aprender a falar de um jeito diferente, porque Deus vai te colocar no meio de outras pessoas. Vai ter que aprender novas linguagens, talvez até novos idiomas. Ah, pastor, mas eu sempre fui assim. Mas Deus está levando você para novos níveis hoje. Quando é? Vou fazer uma pergunta simples. Quando é que você coloca a roupa de uma festa? Antes ou depois de entrar na festa? O Senhor está dando vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Pastor, não tenho motivo para colocar uma veste de alegria. Você coloca a roupa antes ou depois de entrar no lugar? Você tem um chamado para pregar a palavra, mas eu estou esperando me convidarem para o púlpito, e aí eu vou começar a estudar, eu vou começar a orar. Quando é que você veste a roupa de ministro? Antes. Eu tenho um chamado para empreender, eu vou prosperar e eu vou ser generoso com a obra. Quando é que você começa a ser generoso? Agora preste atenção. Você sai para um casamento, e aí você pega aquela roupa, a mulher pega aquele vestido de casamento, tira a naftalina, sacode o vestido, e ela sai no calor com a roupa de casamento. E aí a vizinha olha: que roupa é essa? Num calor desse? Sua roupa não tem nada a ver com esse lugar. Todo mundo olhando, perguntando: por que você está com essa roupa? E aí você olha e você diz: é porque eu estou indo para um lugar que você não vai. Então não adianta você ficar com a mesma roupa de alguém se você está indo para um lugar diferente dessa pessoa. Ah, mas você está estudando demais a Bíblia. Você está estudando demais a Bíblia. Você vai pregar como eu vou pregar? Não. Então eu não estou estudando demais. Eu não quero ouvir conselhos de pessoas que não estão indo para os mesmos lugares que eu estou indo. Ah,
mas você está ofertando demais, você vai prosperar como eu? Não, então não quero ouvir teus conselhos. Ah, mas você está se dedicando demais, você vai chegar onde eu vou? Não, então não quero ouvir esse conselho. Eu estou com roupa para uma festa feita pelo Senhor para mim. A Bíblia diz que aquele homem passou pelo processo, e então o Senhor coloca as mãos sobre ele uma segunda vez, e ele passa a ver tudo claramente. Eu estou falando com pessoas que vão trocar de roupa hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Você vai fechar os seus olhos porque eu não quero que você veja seu vizinho agora, porque ele vai trocar de roupa. Então talvez ele fique estranho, talvez ele vá agir de uma forma que ele nunca agiu. Talvez hoje ele vá adorar fora da aldeia. Ah, mas eu sempre fui tão comportado. Mas hoje o Senhor vai levar você para um novo nível de adoração, para um novo nível de louvor. Você vai estar louvando fora da aldeia. Você vai colocar roupas novas agora. Talvez alguns ainda estejam vendo a visão como que uma árvore. Pastor, eu já sei que Deus tem algo novo. Eu já sei que Deus tem algo grande. Mas eu não consigo ainda entender completamente. Eu estou vendo como árvores, eu estou vendo vagamente. Hoje é o dia de você começar a ver claramente. Ei, vai acontecer. Eu quero chamar os músicos aqui à frente, porque há uma atmosfera de celebração aqui. E ainda com os olhos fechados, se prepare para Jesus pegar você pela mão e levar para fora do povoado. Ei, aquele nível de resultados, nunca mais. Essa igreja está chegando para um nível novo. Ah, mas já aconteceu tanta coisa boa, claro, glória a Deus por isso. Mas coisas que nem olhos viram. O que é isso? Eu nunca vi acontecer desse jeito. Pois aqui vai acontecer. Coisas que ouvido algum jamais ouviu. Eu nunca ouvi falar que poderia ser assim. Pois agora vai. Coisas que jamais penetrou no coração de homem algum. O que é isso? Eu nunca imaginei que poderia ser desse jeito. Pois agora vai. Porque são as coisas que Deus preparou. Agora eu vou te dar um último conselho. E aí você fica pronto para trocar de roupa. Você fica pronto para adorar como você nunca adorou. Tem alguém aqui preparado? Diz amém. Eu não sei o que você vai fazer. Alguns vão se ajoelhar, alguns vão gritar, alguns vão apenas levantar as mãos. Mas você vai fazer algo diferente. Como quem não sabe como esse culto vai acabar. Porque o problema é o que você sabe. Se você acha que sabe, vai voltar igual a qualquer outro culto. Mas se você diz, Senhor, eu não sei, me leva para onde o Senhor quer me levar, neste culto, neste momento. Quando o cego passou a ver, Jesus deu um conselho: não volte para a aldeia. Não volte para casa com aqueles mesmos pensamentos. Não volte para casa com os mesmos comportamentos. Não volte com aquela velha disposição, porque o Senhor está te arrancando da aldeia. Eu vou te dar uma chance. Eu vou contar até 3 e você vai trocar de roupa. Alguns vão colocar as vestes de louvor, outros vão colocar as vestes de empreendedores, outros vão vestir vestes de governo, outros vão vestir vestes ministeriais. Eu não sei qual é a sua roupa, mas o guarda-roupa do céu sabe. E eu vou contar até 3 para você pegar a sua roupa pela fé. Não é para entender com a cabeça, é para pegar pelo Espírito. Então é 1. Veja bem que roupa você quer e nunca mais volte para a aldeia. É 2. Se prepare. Vão criticar,
vão zombar, vão perseguir, mas no final você vai chegar lá. Eu não sei se você está pronto. Eu vou trocar de roupa, então não olhe mais para mim. É você e Deus. 1, 2, 3. Vamos, troque, 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 troque. Troque, troque, troque. Saia, saia da aldeia. Hey,
Rebos. Rebaba, cerebos. Rebaba, cerebos.